Boa noite, gente. Ó, você viu aqui o trio Parada Dura aqui? Nem Jô Soares teve uma banda dessa, rapaz. Tá maluco. Tão feliz aí, gente? Boa noite. Você viu aí o telão? Estão ficando chique, cara. Tem um negocinho esquisito aqui que eu falei para os caras, o que é isso aqui, meu? É um touro mecânico? Não, eles vão arrumar. Falei, então glória a Deus. Gente, que alegria, mais um dia aqui com vocês, compartilhar a palavra de Deus. Cara, você viu que diferente essa noite? Só que você é meio quadradão, você ficou, o que é isso, cara? Será que é um barzinho isso? É uma igreja? O que é isso? Gente, é um vinho novo, né? Você não ficou dançando? Cara, eu fiquei relembrando minha época de dançarina ali. Tá, que ruja o leão, é muito legal, cara, da hora demais, viu, Calvão? Muito bom. Gente, quero compartilhar algo com vocês, muito poderoso, e tem queimado no meu coração essa semana. Eu tirei uns dias para ficar refletindo em tudo que Deus fez na Poema, tem feito não só aqui, como desde o princípio da igreja, o nascimento da Poema, como era antes. E eu compartilhei de manhã que a Poema, ela foi criada por Deus para todas as pessoas que não queriam ir na igreja. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 15 anos atrás, era um nível de religiosidade muito grande dentro da igreja. Você não podia ir de boné, você não podia ir de bermuda, se tivesse tatuagem, então, irmão, já era demônio. Se você ouvisse uma música do mundo, pastor, mas eu ouço música do mundo, irmão, mas você é do mundo, você é da onde? Você não é do espaço, amém? Você não é o bebê de Júpiter, velho, você está no mundo. Então, era um nível de religiosidade muito grande. Então Deus falou para o Leandro, olha, vai lá e você vai abrir uma igreja, vai iniciar uma igreja, para a galera que não quer ir no culto, para a galera que não quer ir na igreja. E aí o Leandro obedeceu a voz de Deus, nasceu a Poema na casa dele, a galera começava a chegar, gente, era gente separada, era gente brigada, era drogado, era bandido, eles não tinham sido ex ainda, era tudo ainda na pista, estava tudo na pista. Não tinha um, irmão. A começar pelo Leandro. O Leandro estava há 6 meses com o casamento sendo restaurado, muitas feridas sendo curadas. E ali iniciou a igreja. E a gente foi aprendendo ao longo desse tempo, desse ano de Poema. Nós fomos aprendendo e uma das coisas que a gente aprendeu ali foi que a gente não precisava fazer muito esforço para ajudar Deus na obra dele. E era engraçado porque, a gente nunca almejou ter uma igreja relevante. Pela graça de Jesus, a igreja hoje ela tem uma relevância em Curitiba, tem uma relevância no Brasil e fora dele. Só que a gente nunca buscou isso, vamos ser a maior igreja do mundo, não. Era um monte de jovem, um monte de piá, adorando a Deus. A gente só queria ficar tocando Zaqueu no culto, e às vezes a gente tocava 2, 3 vezes a mesma música no culto. Porque Zaqueu era tão forte, pegava tanto nosso coração, cara, que a gente ficava louco. Tinha hora que a gente olhava pro louvor assim, mano, troca essa música, é muito ruim isso aí, toca Zaqueu. Mas já tocou, toca de novo. É tão legal o Zaqueu. Gente, de repente, um dia o Leandro falou assim, cara, você vai precisar no hospital, vai ter uma reunião de gerência lá, era gerente da UTI, gerente não sei da onde, falou, você vai lá. Quando eu chego lá, irmão, eu era novo convertido. Eu só sabia falar do amor de Jesus, não sabia falar mais nada. Então eu cheguei lá, a primeira instrução que eu recebi, olha aqui, não fala da igreja aqui. Não é para você falar de Jesus, é só para você dar uma palestra sobre unidade. Eu falei, cara, mas eu nunca dei palestra na vida. Eu estou saindo do pecado, eu estou me tornando, agora meu testemunho é ex alguma coisa. Os caras, tudo bem, mas vai lá, mas não fala nada. Eu falei, tá bom. Irmão, estou eu dentro da sala com um monte de diretores, gerentes, e eu lá pregando o evangelho, de uma forma mais tranquila, falando de unidade. De repente me empolguei tanto, gente, um violão no canto, falei, posso tocar um violão aqui? Pra gente, só eu queria fazer uma reza aqui para vocês, não sabia nem se podia falar orar. Eu posso fazer uma reza? Todo mundo pode? Falei, então vamos lá, coloca a mão no seu coração, aí todo mundo ficou de pé, e eu comecei a fazer uma oração. Peguei o violão, irmão, toquei o Zaqueu. Era a única coisa que eu lembrava. Entra na minha cara, daqui a pouco já tinha uma diretora, elas com a mãozinha assim, ó. Irmão, empolguei tanto que no final da palestra eu mandei essa, amém igreja, e a galera, amém. Queridos,
Todas as vezes que Deus dá uma revelação para um homem, e ele for infiel com essa revelação, Deus sempre vai levantar os remanescentes para completar a sua obra. Eu já disse aqui outras vezes, os remanescentes são aqueles que foram deixados de lado, os abandonados. Os remanescentes são aqueles que ninguém dava nada, são aqueles que não tem jeito na vida, isso aí é assim mesmo, vai morrer assim, nasceu assim, o pai é assim, a mãe é assim, a família é assim, isso não vai ter jeito. Todos os homens bíblicos e nos dias atuais de hoje que foram infiéis com a palavra de Deus, Deus levantou algum pequenino que não tinha nada para completar a sua obra. Querido, esses homens que Deus está levantando nesses dias não são homens poderosos, eles às vezes nem têm nada, são homens com o coração quebrantado e disposto a obedecer a palavra, e aqueles que têm obedecido a sua palavra nesses dias, têm trazido uma revolução e uma reforma. Guarda no seu coração, um avivamento ele até dura por um tempo, mas uma reforma dura por mais tempo. Então aqueles homens, esses homens de hoje em dia que estão guardando a sua palavra, estão tendo zelo com a palavra, o cuidado e aplicado ela em sua vida, sua casa, tem se tornado realmente tem sido uma transformação muito poderosa. Então não desperdice. Qual é o segredo, Xandão, para eu me manter nesse lugar? Qual é o segredo para eu manter nesse fogo, manter nessa reforma de Deus, nessa conversão de Deus? O segredo, irmão, está aqui em Mateus capítulo 5, verso 3, abra comigo. Talvez essa mensagem aqui seja a sua história hoje, irmão. Talvez essa mensagem hoje você esteja escrito aqui dentro dela. Olha só o segredo, Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Gente, o que é um pobre de espírito? Um pobre de espírito é aquele que confessa a sua miséria espiritual. Então se você é um pastor, está aqui, você é um líder, você lidera alguma esfera da sociedade, e você quer que Deus faça muita coisa através da sua vida, na sua vida, através de você, ande como um homem quebrantado, ande como um homem que expõe a sua nudez para o Senhor. E quando você lê na Bíblia que Jesus quer a sua intimidade com Ele, irmão, Jesus está dizendo para você, fica nu diante de mim, não é preciso se conhecer. E essa nudez não vem numa palavra vulgar que a gente conhece por aí, mas de expor a sua miséria para Ele. Irmão, se você é um ministro de adoração, se você é um ministro das Escrituras, se você é um ministro do Senhor, nunca suba no altar soberbo, porque Deus é especialista em abater soberbo, irmão, e é especialista em elevar os vales. Suba quebrantado, suba moído, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, cara. Se você está na prova, irmão, dá glória a Deus, porque Deus e você está sendo moído. Deus não resiste a você. Deus não resiste aos homens de lágrima, aos homens que têm confessado a sua miséria, os homens que têm confessado o seu pecado para ser curado. Princípio de Tiago 5,16, confesse seus pecados uns aos outros. E a segunda parte do verso é mais pesada ainda, e orem pelos outros. À medida que você rasga o seu coração, irmão, é à medida que o Senhor cura você. À medida que você acessa a vida do irmão para abrir e confessar coisas, é à medida que você também é transformado e curado na mesa. Então o segredo, cara, está aqui. Miséria, confessar sua miséria. Nós sabemos da história do apóstolo Paulo, talvez escreveu 80% do Novo Testamento. Gente, um homem que viu milagres, fez milagres. Um homem que foi perseguido, apanhou, chicoteado, teve que fugir. Um homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas que não podem ser descritas, viu coisas que não podem ser reveladas. Um homem que teria toda a autoridade de dizer, eu sou Paulo, eu vi coisas que vocês não viram em lugar nenhum. Mas é um homem que preferiu se vangloriar nas suas fraquezas. É um homem que disse 3 coisas dentro da Bíblia: dos pecadores, eu sou o maior. Trate as pessoas como melhores do que você, fique por último. Foi um homem que confessou em 1 Coríntios capítulo 15, dos apóstolos, eu sou o menor dos apóstolos. Olha só, gente, o menor dos apóstolos, Paulo dizendo isso. Eu sou o pior dos pecadores. Agora olha o que diz aqui, 1 Timóteo capítulo 1, verso 16.
Mas por isso mesmo alcancei a misericórdia. Olha só, cara, aquele que anda prostrado alcança a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, talvez Xandão, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Irmão, se uma coisa Deus tem com nós é paciência, é ou não é? Por que a gente não tem com o irmão do lado? Porque nós queremos que o irmão rompa da noite para o dia? Porque nós queremos que o irmão se converta da noite para o dia? Existe um processo. Seja como Jesus, a grandeza da paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Irmão, essa frase é do Bruno Morado, ele disse lá em Orlando para nós: o errado é achar que nós somos bons em algo daquilo que Deus está fazendo e não a gente. Então olha a frase do apóstolo Paulo: que as pessoas olhem para mim, vejam a grandeza da paciência de Deus para comigo, e que eles também se rendam ao senhorio de Cristo e aceitem uma vida reta diante do Senhor, para que também consigam a vida eterna. Ou seja, ele está falando para que eu e você venham nos tornar modelo para o povo, e a gente não precisar ficar pregando para as pessoas, mas a nossa atitude reflita o caráter de Jesus. Refletindo o caráter de Jesus, as pessoas aceitem a Cristo somente pela forma que a gente anda, e assim elas alcançarão a vida eterna. Você percebeu que você é tão precioso para Jesus, cara, que Ele resolveu escolher você para Ele usar? Olha para o irmão do lado, quanta coisa exótica tem no irmão. Está feliz ainda? Xandão, mas eu faço a obra. Xandão, eu ganhei tantos para Jesus. Xandão, eu oro, o fogo cai. Irmão, você fazer a obra de Deus é um esforço do ser humano, mas para você frutificar nela, tem que ser no vida na vida. A obra vai causar esforço. Davi disse: eu não posso fazer nada para o meu Senhor que não custe nada. Então fazer a obra, irmão, vai contar com a sua lágrima, com a força do seu braço, com o seu dinheiro, com a sua fé, com a sua própria vida, com o seu carro, com a sua casa, com a sua mesa, com o seu pão com manteiga, o seu café com leite. Agora, para frutificar no Senhor, tem que ser na vida, e não existe na terra, irmão, uma única maneira de uma pessoa crescer no Senhor, se não for no discipulado. Tem um livro que alguns líderes aqui estão lendo, eu quero indicar para vocês, se chama, como que é o nome mesmo? Quem? Não, o nome do livro. O discipulado alguma coisa, depois vocês perguntam aí, gente. Como que é o nome? Não é. É do discipulado. Não, obrigado. Boa participação. Quem souber depois está ali na poema ali. É fininho, você lê ele rapidinho. A formação de um discípulo. Leia esse livro, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo nessa igreja precisava ler esse livro. A formação de um discípulo. Nós lemos esse livro quando a poema iniciou. E ele é poderoso e fala nos dias de hoje. Até hoje ele fala esse livro. Então leiam esse livro, a formação de um discípulo. E ali fala que um discipulado, ele não visa uma pessoa, ele visa uma geração. Jesus investiu em 12, mas pensando numa geração atrás dos 12. Então esse é o poder do discipulado. Só que dentro desse contexto que nós estamos vivendo, dentro dessa religiosidade, a poema foi muito perseguida. Pô, mas lá tudo pode, lá pode todo mundo, vai do jeito que quer. Sim, você pode vir do jeito que quer, mas a Bíblia garante, se você tiver um encontro com Jesus, irmão, nunca mais vai permanecer na mesma vida. Você pode até andar do jeito que você quiser, mas a hora que você trombar o caminhão de Jesus, irmão, você vai ser atropelado por ele. A hora que você sofreu um contato físico com Jesus, dizendo: Deus, eu exponho a minha miséria, sou pecador, eu traio, eu minto, eu me prostituo, eu traio a minha esposa, eu caio em adultério. Deus, eu sou esse homem. A graça de Deus vai invadir o seu ser, cara. A graça de Deus vai invadir o seu coração. E você será tocado bruscamente pelo amor violento de Jesus, cara. Eu tenho certeza disso. Então olha só, Colossenses capítulo 2, verso 8. Diga para o seu irmão: não caia no conto do vigário. Já viu essa expressão? Colossenses capítulo 2, verso 8. Acompanhe comigo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas.
olha só, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Já viu aquela historinha que seu pai contava para você? Deus é bravo, Deus vai pesar a mão, Deus é um Deus que fica no seu trono com a barba branca, cabelo branco e usa bengala, ele não sai de lá. Já viu isso aí? A minha mãe falava assim: cara, Deus está vendo, eu posso não estar, e Deus vai pegar você, vai bater em você. Eu falava: mas que Deus é esse? Irmão, era 3 dias sem dormir. Pai Nosso, Ave Maria, crendo em Deus Pai, era tudo. Alho atrás da porta, pimenta na carteira, tudo. Tenham cuidado, fundamento nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Gente, olha quanta baboseira nós escutamos a respeito de Cristo, pelo fato de não conhecer Ele de verdade. Podemos fazer teologia por 10 anos, e ler Bíblia e estudar a Bíblia por 40 anos, mas se a gente não abrir o nosso coração e aprofundar o relacionamento com Ele, irmão, de nada vale todo esse estudo. É um ensino religioso. Existem as pessoas que conhecem a Cristo, e existem as pessoas que podem compartilhar de Cristo, é uma grande diferença. Jô Soares, irmão, leu a Bíblia 3 vezes, ele conhecia a Bíblia, mas para você falar dele, irmão, você vai ter que entrar dentro dele, cara. Para você falar de Jesus, você tem que conhecer o coração dele. Pula para o verso 20. Já que vocês morreram com Cristo, com os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Está falando do corpo de Cristo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não toque, não prove, não manuseie. Tatuagem é do diabo. A Bíblia diz para não marcar o corpo, mas então pode colocar silicone. A Bíblia diz, pastor, para não marcar o corpo, então pode fazer sobrancelha definitiva. Tatuagem. E Jesus que vai vir com a coxa marcada? Rei dos reis, Senhor do Senhor, vai estar marcado? Não manuseie, não toque. Queridos, estamos perecendo na religiosidade pela falta de conhecimento das Escrituras. Nós cuidamos de um jovem, e esse jovem não conseguiu permanecer no nosso meio, porque da onde ele tinha vindo, era tanta religião, que ele falava: cara, tudo que eu faço é errado, então já que eu vou para o inferno, deixa eu ir para o inferno mesmo, vou pecando, zoando o barraco. São fundamentos de ensinos humanos, que tende a perecer pelo uso, que a Bíblia diz. Porém, queridos, não tem o poder de refrear os impulsos da carne. Falamos que não pode, mas em casa distrata a mulher. Na igreja não pode fazer isso. Criança não pode fazer isso. Distratamos a esposa em casa. Querido, a religião tentou formatar tanto você num robô, tentou formatar tanto eu e você numa produção em série, que a religião diz para você o que você tem que fazer. Ela dita a roupa que você tem que usar, ela dita o estilo que você tem que falar, ela dita a maneira que você tem que se portar. Um dia chegaram para o Leandro e falaram assim: Leandro, você tem que ir para Ubatuba, na praia, você só pode ir de terno, senão é pecado. Ia de terno, irmão, pensa. Saía do mar parecendo um Aquaman, de terno. Um dia falaram para o Leandro: cara, se você não dormir de terno, o anjo não vem visitar. O anjo não apareceu até hoje. Fundamentos e ensinos humanos, que tende a perecer pelo uso. Só que a religião, ela é tão safra, que ela tenta mudar o homem, de dentro para fora. Então, como ela não consegue, ela começa agora a mudar o homem de fora para dentro. Não pode brinco, não pode cabelo, não pode essa roupa, não pode isso, não pode aquilo. Então, de certa forma, a religião, ela tende a prender o homem, para ficar refém, escravo dela o resto da vida, para que você não conheça verdadeiramente o Cristo que liberta. A religião quer tratar todo mundo aqui na mão, irmão, e foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos dentro da igreja, estamos preocupados para ver quem está ceando, quem não está ceando, se o cara peca ou não peca. Estamos dentro da igreja, Deus batiza alguém com fogo, o cara começa a orar em língua, e a gente começa a falar: meu, será que é possível mesmo Deus fazer isso? Irmão, Deus falou através da mula. Você acha que Deus não vai falar com a gente?
Você acha que Deus não vai usar um pecador? Diga para o seu irmão, se Deus mudou a vida do Xandão, a sua está fácil demais. Somos religiosos desejando que Deus extermine o nosso Senado. Somos religiosos determinando, Deus mata o político que está lá, mata o presidente que está lá. Irmão, falta a Bíblia no nosso meio. Existia um homem na Bíblia chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Um rei cruel, altamente cruel, que era usado para exterminar Israel. E sabe o que Deus diz a respeito dele? Meu servo. Será que Deus não está chamando os políticos que estão roubando o país de meu servo nesses dias? Para trazer um alinhamento para dentro do meu coração e do seu? Falamos da corrupção, mas a corrupção talvez esteja dentro de nós. Será que Deus perdeu o controle? Falamos contra os corruptos, mas ficamos devendo por irmão dentro da igreja. A igreja virou a casa da mãe Joana, então, irmão. Sabe o que a Bíblia fala sobre a igreja? Coluna do Deus vivo. Não tem patifaria dentro da igreja, irmão. Assediamos as pessoas dentro da igreja, machucamos as pessoas dentro da igreja, passamos as pessoas para trás dentro da igreja. O que a gente tem para falar do corrupto? Agora, o caminho para que isso mude, para que o cenário mude, irmão, são homens e mulheres santos, justificados pelo sangue poderoso de Jesus. São homens que vão mudar a nação, são homens quebrantados, são homens santos, homens de Deus santos, mulheres santas, filhos santos. Irmão, se o seu filho não escuta você, faz ele escutar o barulho da cinta que ele vai escutar. Será que Deus não está permitindo tudo isso para que a igreja se posicione como uma igreja gloriosa? Está feliz ainda, Foguinho? Olha só o caminho para isso, cara, desse quebrantamento. Ezequiel 44, 17. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, esteja vestindo roupas de linho. Não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Gente, olha a instrução para os sacerdotes da época. Vocês vão entrar no santo lugar. É um lugar muito quente, tem muito fogo, é um lugar de sacrifício, é um lugar de acender incenso. Então vocês vão ter que colocar uma roupa própria para entrar nesse lugar. Por quê? Porque se um suor caísse dentro do santo lugar, contaminaria todo lugar. E o que representa o suor, irmão? Representa esse esforço humano. E o que Deus estava sinalizando para os caras é: eu não quero esforço, quero quebrantamento. O suor caindo dentro daquele lugar representaria o homem está entrando aqui por esforço. Deus está falando: não quero sacrifício, eu não me agrado disso, eu me agrado da obediência. Então, se aquele suor pingasse naquele lugar, contaminaria o lugar todo. Porém, o sacerdote podia fazer uma coisa ali, irmão: derramar suas lágrimas. O que falta para nós hoje é entrar no santo lugar, irmão, e fazer igual Isaías fez. Ai de mim que vi o Senhor dos exércitos. Estamos entrando na presença de Deus, requerendo nossos direitos, mas não entramos para falar: ai de mim, porque agora eu me converti de verdade, eu estou lascado. Ai de mim que o Senhor permitiu eu chegar perto, ai de mim. Então para de fazer esforço para vencer a batalha da sua família, irmão. Deixa Jesus guerrear por você. Para de se esforçar para se dar bem na vida. Deixa Jesus operar através da sua vida. Deixa Jesus entrar nessa batalha, irmão, porque Ele é poderoso para guerrear, para vencer. Fica tranquilo, vai dar certo. Agora olha que legal em João 9, verso 1. E aqui talvez é o maior recado que eu quero dar nessa noite. Então nós expomos a nossa miséria, somos alcançados pela misericórdia. O Senhor nos permite entrar num santo lugar, através de Cristo Jesus agora, um novo e vivo caminho. Mas talvez aqui em João capítulo 9, abra comigo no verso 1 e fique aí nesse texto, nós vamos mergulhar nele. Talvez fale da nossa história aqui, do que o Senhor tem feito por nós nesses dias ou talvez alguns anos. João capítulo 9, verso 1, ao passar Jesus viu o cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais?
para que ele nascesse cego. É tipo assim, Jesus, quem pecou? O cara vive essa desgraça hoje dentro da casa dele, quem pegou? Os pais dele eram assim? Tipo, os pais não valeram nada lá atrás, agora o filho está pagando esse preço aí, é por causa dos pais? Jesus falou, não, é para que o poder de Deus opere, isso aí é para a glória de Deus, é para Deus manifestar a sua glória. Então, irmão, se você tem um casamento ruim, porque os seus pais pecaram lá atrás, fica tranquilo, Jesus é poderoso para manifestar a sua glória, para cumprir a glória de Deus na sua vida, é para Deus restaurar a sua vida, para a glória de Deus. Eu me lembro que na família do meu pai, a maioria deles eram alcoólatras, e eu trabalhava numa empresa, faz favor, eunuco. Eu trabalhava numa empresa, cara, e eu gostava de tomar uma cachaçinha. Thank you, God bless. E eu lembro que tinha uns caminhoneiros aqui de Curitiba, cara, acho que Deus já falou assim, meu, você está bebendo álcool puro para matar você, eu vou dar um vinho novo para você, acho que Deus já pensava assim. E os caras levavam cachaça, cara, daqui de Curitiba lá para Taubaté. Eu estava trabalhando, os caras chegavam, ei, Xandão, trouxe uma cachaçinha para você. Tinha umas lá que dava para você jogar na churrasqueira e fazer pegar fogo. Eu falava, que louco, cara, se os caras estão fazendo pegar fogo no churrasqueiro, quer que eu beba e morra, né? E aí a minha avó falava assim para mim, você não vai ser bêbado não, você não vai ser alcoólatra não, igual a sua família, a família do seu pai. Eu falava, vó, mas deixa ser, porque é assim que funciona a vida. De jeito nenhum, estou orando por você, meu filho. A minha mãe falava, pode bagunçar, mas eu estou orando. Um dia numa festa dentro da minha casa, entra um amigo meu lá da cidade de Cruzeiro, ele entra de terno dentro da minha casa, cara. Eu olhei para a cara dele assim e falei, o que esse cara está fazendo na minha festa de terno? E a gente curtindo a festa, de repente ele entrou assim, eu falei, cara, e aí Fausto, como é que você está? Está tudo bem? Irmão, eu fiquei careta na hora. Eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Ele de terninho com a Bíblia na mão, a festa rolando, todo mundo olhando, achando estranho. Eu falei, o que você está fazendo aqui, cara? Ele falou, estava em Cruzeiro. Eu falei, é mesmo? E aí, né? E o Kiko, né? E o Kiko? Eu falei, tá, mas o que você estava fazendo lá? Ele falou, cara, estava lá na igreja orando, e Deus mandou eu vir aqui para Taubaté, dar um recado para você. Eu falei, sai fora, irmão. Aqui não, dá outro dia, aqui não. Ele falou, cara, vamos ter a porta da sua casa que eu estou indo embora, só vim aqui te dar um recado. Eu estava orando, Jesus mandou eu vir aqui, eu peguei o carro, andei 1h30 para estar aqui. Quando eu cheguei na porta, ele me abraçou assim e falou assim, pode aproveitar, aproveita a festa, aproveita o rolê, que o seu tempo já acabou. E ele disse assim, o dom que você tem, cara, você vai tocar para Jesus. Mas quem pecou? A família dos meus pais, Xande? Para a manifestação da glória de Deus, cara, para o toque poderoso de Jesus. Então não acha que a sua família cometeu algo e isso vai escorrer para você, porque se você está em Cristo Jesus, querido, toda maldição foi quebrada, todo olho gordo, todo nome na boca do sapo foi quebrado no nome de Jesus, no sangue poderoso de Jesus. Não é porque a sua família um dia passou um aperto na vida que você tem que passar também, porque aqueles que estão em Cristo Jesus é nova criatura, todas as coisas elas já passaram, eis que surgem coisas novas. Aleluia, meu Deus. Disse Jesus, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, aleluia. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, olha que nojo, cara. Algum pai já fez isso com o filho? Deixa eu cuspir aqui para ver se ele sara. As ideias de Jesus, eu fico olhando Jesus aqui, como assim Jesus? Jesus gostava de zoar o povo, cara. Já tinha bullying lá, você fica sofrendo, eu sofri bullying, Jesus já fazia, irmão. Jesus tinha casa na praia, irmão. Você não lê a Bíblia, você não sabe, ele sai, a Bíblia diz que ele sai, senta na beira da praia e fica ali meditando, tomando um chimarrão, trocando ideia, orando. Já existiu o iPad no Velho Testamento, irmão. Touch. A Bíblia diz que
A engenharia lá de Moisés lá, lascou a pedra e Deus escreveu com as próprias mãos ali, touch, já tinha. E os caras ficam, a Apple, já existia a Apple lá atrás, irmão. Quando Eva comeu a maçã. Essa revelação foi boa, né? Heresias capítulo 4, verso 5. Olha só, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Irmão, todo mundo que cuspia no chão, ele estava dizendo o seguinte, esse cara é um maldito. Jesus foi cuspido na face. Então quando alguém cuspia no chão, estava lá de alguém cuspisse no chão, estava falando, esse cara é um maldito, esse cara não vale nada, esse cara é um lixo, é o lixo da sociedade, esse cara não serve para nada. E ali Jesus pega aquela cultura dos caras e fala, então beleza, então, chama o cego de nascença, cospe no chão, faz um barrinho, olha que nojeira. Só que você pode estar falando, mas é o cuspe de Jesus, aí pode. Pensa, irmão, cuspiu no chão, meteu o barrinho no olho, aquelas melecas, imagina. Imagina se fosse mertiolate, caiu o olho daí para fora. Você lembra do mertiolate? Os mais velhos lembram do mertiolate? Lembra, Lu? Tem uns irmãos que andam defeituosos até hoje, desde quando colocou o mertiolate no joelho, anda mancando até hoje. Aquilo lá foi feito no Hades, irmão, com uma pitada de enxofre. Hoje, irmão, hoje é florais, põe florais, porque cura mais rápido. Põe mertiolate, irmão. Cai o joelho e depois de 3 dias, ele surge de novo, fique tranquilo. Então ele cuspiu no chão, joga um barrinho ali, faz um barrinho, põe no olho e fala para o cego, agora vai lá, se lava. A Bíblia diz que o homem vai lá no tanque de Siloé, vai lá, tem um estudo sobre isso, eu não quero perder tempo nisso, e ele se lava, e quando ele volta, ele já volta enxergando. Gente, para você fazer o DNA hoje, de uma pessoa, geralmente você faz através do exame de sangue, mas hoje um dos métodos mais usados para fazer o DNA na vida de alguém hoje é através da saliva. O que Jesus está fazendo naquele exato momento é dizendo assim, a terra, o pó da terra, aponta para a natureza adâmica lá de trás, na época do Gênesis ainda. Então aquilo ali está apontando para a criação do homem. E a saliva de Jesus está falando do DNA dele, da vida dele sendo restabelecida. A partir daquele momento, Jesus está falando assim, aquilo que vocês rejeitaram, eu agora estou trazendo vida e mudando a vida desse homem de uma vez por todas. Aquilo que a religião rejeita, irmão, Jesus forma um grande ministério através desses homens. Pode estudar a vida dos 12 apóstolos, um corintiano no meio, que não vamos falar dele, mas o resto só tinha cara esquisito. Tá de boa. Continuando, verso 8. Isso aqui é muito legal, cara. Vocês estão acompanhando comigo, gente? Liga a sua Bíblia, abra ela aí. Verso 8, seus vizinhos e os que anteriormente o tinha visto mendigando, perguntaram, não é este homem que costumava ficar sentado mendigando? Pô, mas não é esse o maconheiro que ficava ali dando trabalho para nós, ouvindo funk até de madrugada? Acordando os vizinhos, não é esse cara drogado, não é esse cara que ficava perturbando toda a vizinhança? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, esse cara sou eu mesmo. Ué, mas não é o maconheiro, não é o cara que estava em estado de depressão, não é o cara que não tinha mais alegria na vida, não é esse cara. Alguns falavam, até é, o outro falava assim, não, se parece com ele. Ele falou, esse cara sou eu, cara, sou eu mesmo. Eu estava cego, eu estava depressivo, eu estava triste, recebi um toque de Jesus, sou eu. Olha o desespero do cara, que alegria, cara. Verso 10. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Irmão, o evangelho que está sendo pregado, que não abre os olhos das pessoas, não é o evangelho, é um evangelho fake news, o evangelho que não toca a vida das pessoas, que não transforma a vida das pessoas, é o evangelho de barulho meia boca, chamado hipergraça, que não transforma ninguém. Hoje eu vi um vídeo de um pastor falando, tá na moda virar cristão, tá na moda ser crente, porque você vai para a igreja, não precisa fazer nada, só continua daquela maneira que você está e está tudo certo, você já é aceito.
Querido, para entrar no reino dos céus, vai ter que nascer de novo, vai ter que abandonar o pecado, vai ter que abandonar a luxúria, vai ter que abandonar a prostituição, vai ter que abandonar a vida ordinária para pegar uma vida extraordinária em Cristo Jesus. Aleluia! Ai. 1 João capítulo 1, mas fica nesse João aí depois também. 1 João capítulo 1, verso 2, olha só: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Olha só, gente, nós proclamamos aquilo que nós vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Diga para o seu irmão: quer se dar bem? Faz assim para ele, ó, com a mãozinha em cima do ombro: vem comigo. Diga para ele: quer passar de ano? Diga para ele: quer passar de ano, irmão? Cola com o pai está on. Jesus falou para os caras: quem é você? Eu sou Jesus. É tipo assim: pai está on. Ai, meu Deus do céu. Quer se dar bem? Anda com a gente. Quer passar de ano? Vem comigo. Você tinha essa expressão aqui também? Quer passar de ano? Vem comigo. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Gente, aqui está um princípio dos dois ou mais. Nós temos comunhão com Cristo. Quer ter comunhão com a gente? Eu ando com Cristo, vocês querem andar com a gente? Atos capítulo 5 diz que o povo, que os discípulos, que os apóstolos na verdade eram muito estimados pelo povo, mas o povo não queria andar junto, irmão, porque o nível de santidade e justiça dos caras era tão alto, que os caras falavam assim: eu até gosto desses crentes, mas não dá para andar com eles, porque eu vou ter que abandonar essa vida minha para querer andar com os caras, não dá. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode vir do jeito que você está, irmão, mas eu te garanto, você não vai permanecer da mesma maneira. Pode vir do jeito que você está: Xandão, eu bebo, eu fumo, eu cheiro, eu faço regaço, Xandão. Pode vir, irmão, pode vir para a igreja, pode andar com a gente, mas você não vai permanecer o mesmo. Então se prepara. Verso 12, olha os crentes chatos: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Coitado do homem, acabou de receber a vitória, recebeu a benção, os caras já grudou o irmão, falou: vão lá para os fariseus agora, porque esse negócio está estranho. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, me lavei e agora vejo. O cara já foi perdendo a linha, irmão. É tanto de interrogatório ali. Aos fariseus, meu Deus. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que você diz a respeito dele? Perguntou de novo para o cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Agora chamou o pai do piá, coitado. Então perguntaram: é este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Irmão, é tipo assim: vai ter uma conferência lá no Alcance, vamos? O pastor fala: não vai, se a ovelha desse aprisco, se for está expulso da igreja. Vai ter um influ, eu queria ir tanto, não vai, não pode ir outra igreja. Você é dessa igreja. Irmão, a igreja é uma só, amém? As placas são as denominações, mas a igreja é uma. Você não pode ir lá, senão você vai ser expulso. Mas não dá nem para visitar. Eu tenho um irmão, um brother lá, não pode, é pecado, não vai.
Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele, é tipo assim, o filho vai, aí o pastor chega para a mãe e fala assim, por que seu filho foi na outra igreja? Pergunta para ele sabe. Eu não sei de nada, pastor, nem vi ele saindo, ele saiu de madrugada, escondido. Começa já a choradeira. Verso 24, pela segunda vez, coitado do piá, pela segunda vez que chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Mas você vai naquela igreja que a parede é preta, é do diabo, não é de Deus. Mas pode LED, você foi lá, agora tem LED, tem luz, não pode LED, tá tudo errado. Cara, o que você foi fazer naquele lugar? Pô, você vai no GC, a galera só pensa em comer, eu não sei, cara, se os caras, o que está rolando lá, eu sei que eu fui, eu era o cego lá, e eu fui tocado por Deus, e agora eu estou vendo, a minha vida está sendo transformada, mas a igreja tem muito barulho, como que os caras podem tocar tipo uma pegadinha de soul music, de MPB, eu não sei, eu estava lá, e alguém me tocou, e eu fui, a minha visão foi aberta, o meu coração pegou fogo, os meus olhos começaram a lacrimejar de novo, eu não sei, eu cheguei de uma forma, e eu estou saindo de lá outra. Aleluia. Cara, semana passada eu estava conversando com o Jackson, falei dele de manhã, e o Jackson foi um cara, certo, ele estava servindo agora com a gente aqui, e o Jackson falou assim, Xande, eu fui tão machucado na igreja, cara, tão zoado na igreja, que eu não queria saber de igreja nenhuma, eu não tinha mais coragem de me relacionar de novo, querido, essa é a história de muitos de nós aqui nessa noite. E ele falou, cara, eu tive dificuldade de me relacionar, em acreditar na igreja de novo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é poder de Deus para muitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo eu não quero saber se os caras estão fazendo picaretagem na igreja, porque o evangelho não muda por causa desses homens. Ele continua sendo o evangelho poderoso de Jesus. Então o Jackson chegou, eu falei, cara, e aí? Daí ele falou assim, mano, comecei a colar com vocês. Comecei a observar. Cheguei para minha esposa, para a Patrícia, falei, Patrícia, o Xandão tem a gente boca, mas esse polaco aí vai passar nós para trás. A sinceridade dele, cara. Falei, sério, Jackson? Ele falou, sério, cara. Eu voltava lá, eu ficava olhando aquela galera, eu falei, esse polaco vai passar nós para trás de novo, ele vai arrancar alguma coisa da gente. Ele vai sacanear a gente em algum momento. Cara, e o Jackson na mesa falando, não falava nada. Era quieto, a esposa dele falava por ele, para ele, por causa dele, são todas as coisas. Meu, terrível. E o Jackson falando, em algum momento a gente tinha que falar, Jackson, posso? Minha vez? Ergui a mão assim para falar. E eu disse, Jackson, como que foi para você essa transição? O que aconteceu, cara, que você está assim hoje diferente? Ele falou, cara, eu comecei a olhar para a vida de vocês, eu comecei a caminhar com vocês. Eu comecei a entender o que vocês estavam vivendo, aquilo que Jesus estava fazendo. Então me permiti ser tocado de novo. Sabe o que é isso, querida? A religiosidade pode ter ferido você, feito seu entendimento cegar novamente, mas a verdade de Cristo está libertando muitos de nós. A verdade de Cristo está abrindo nossos olhos e nós estamos enxergando. E se você está abrindo os olhos nesses dias por causa de Cristo, querido, você vai arrumar problema com o povo, você vai arrumar problema com a religião não vai entender o que você está vivendo, vão questionar você, que igreja é essa, que lugar é esse, o que estão fazendo com a sua cabeça, ela vai celebrar, estão querendo seu dinheiro, estão querendo a sua vida, que eles vão querer alguma coisa de você. A religião nunca vai entender o princípio de libertação de Jesus na vida de uma pessoa. Está feliz ainda? Verso 26. Então lhe perguntaram o que ele lhe fez. Piazinho devia estar desfalecido já. O que ele lhe fez? Como ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu, aqui o bichão já virou pastor, irmão. Olha a resposta. Eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Ó, quase um João Batista. Que o Espírito diz, imagina, cara, só faltou orar em língua. Eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos, porque querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ó, virou pregador.
Eu estou falando meia hora, vocês estão questionando meia hora, eu já falei tudo que eu sei, agora vocês estão perguntando de novo, por acaso vocês querem ser discípulo dele? Verso 28, então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Ô, irmão, vamos visitar a minha igreja? Não vou, sou católico. Irmão, vamos visitar lá o culto? Não vou, eu sou espírita. Irmão, vamos visitar lá a igreja do nosso amigo lá na Assembleia, lá no Alcance? Vamos lá? Não vou, eu sou crente. É a pior espécie. O crente é terrível. É terrível o crente. Não vou. O irmão, vai ter um batizado do meu sobrinho lá na igreja católica. Vamos lá comigo, a gente cresceu junto, você é meu irmão, queria que você fosse comigo na apresentação do meu filho. Não posso, está repreendido em nome de Jesus. Pastor, você não acredita. Meus amigos, meus primos, meus irmãos chamaram para o churrasco, e eu não fui, porque lá os caras bebem cachaça, e ouvem funk, toma pinga, e faz um monte de zoeira, e eu não fui, pastor, está repreendido. Por que você não foi, irmão? Você tem medo de desviar? Você tem medo de rolar o batidão, a perninha e começar a tremer aqui, ó? Tem medo, irmão? Por que você não foi, cara? Deixa as pessoas ler Cristo em você, a carta viva. Deixa as pessoas tocar em você e sentir o Cristo que habita em você, cara. Deixa as pessoas experimentar um pouquinho da fé que você está experimentando nesses dias, cara. Até quando essa filosofia maldita vai ser estabelecida dentro da gente? Você precisa olhar para alguém do seu lado e olhar que ele precisa também de salvação. Ele precisa olhar para o seu lado, você precisa olhar para o lado e saber que ele precisa ir para o céu com você também. Um dia eu estava na empresa que eu trabalhava, um cara chegou e colocou Leandro Leonardo. E ele começou, eu não sei para onde vou. Falei, meu Deus. Olhei para ele e fiz assim, ó. Ele fez assim, que isso, cara? Você não é crente? Ouvindo essas coisas, eu falei, irmão, o que vem de fora não mexe comigo, mas o clamor que sai de dentro é o que dita a regra, rapaz. E deixa eu falar para você, essa música do Leandro Leonardo é mais profética que muita canção de crente. Eu não sei para onde vou. Sabe o que diz a Bíblia? Que o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Tudo fala, já dizia Bertelli. Biniguelé, guelé. Tudo fala. Querido, nós estávamos aqui cantando e talvez você estava aqui com o coração endurecido. O que é isso? Cadê a banda? Cadê o rock and roll? Cadê a barulheira? Cadê, irmão? Você está feliz? Cadê a mãozinha para cima? Querido, você ficou enrijecido, porque não estamos acostumados a celebrar Jesus se não for fora do worship, tem que ser só worship. Não estamos acostumados, cara, o Kevin estava aqui ministrando, eu comecei a orar em língua. Eu comecei a orar em língua, comecei a chapar com Jesus, falei, Deus, recebe isso aí. Por muito tempo a igreja ditou as regras, falando que a adoração tinha de ser de certa forma, que o culto tem que ser assim. Por muito tempo, querido, e muito tempo, e ainda está rolando, a Rede Globo diz para você e para mim como nossos filhos têm que ser. O que eles têm que ser, a gente tem que ser o que as Escrituras dizem a nosso respeito. Queremos colocar Jesus de uma forma, querido, nem o túmulo segurou Jesus. Você acha que nós vamos conseguir segurar ele numa caixa religiosa? Vamos lá, alguém, cara. Está feliz ainda? Diga para o seu irmão, o que impede a gente de receber uma benção é a dureza de coração. Aleluia. Querido, Mateus 13:58, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Não estamos recebendo muitas coisas de Jesus nesses dias pela incredulidade. Não estamos recebendo milagres pela incredulidade, pela prática de princípios, pela prática de sacerdócio. Eu falei de manhã, eu quero repetir, cara, nós não estamos sendo levantados aqui por uma geração para ter respeito por ninguém. Não estamos sendo levantados como uma geração para ter admiração das pessoas, não. Nós estamos sendo levantados como uma geração que obedece a Deus em meio de pessoas que não têm obedecido mais. Essa é a nossa vantagem. Então a dureza de coração impede a gente de viver muita coisa. Agora Lucas capítulo 10, 21. Aqui eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas aqui fala que Jesus estava exultando no Espírito Santo, ou seja,
Jesus estava feliz, irmão, exultando no Espírito Santo, significa você estar altamente feliz. No entanto, que ele estava tão feliz, que no verso 23 ele fala assim: então ele se voltou para os discípulos e disse: piazada, vem aqui, vamos trocar uma ideia particular. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejavam ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. João 15,15 diz: eu não chamo vocês mais de servo, chamo vocês de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor deseja, mas um amigo sabe o que o seu senhor deseja e compartilha com outro amigo. Irmão, esse servo não está dizendo para você não servir, não é isso, mas isso está dizendo uma condição de escravidão, onde você não tem direito de saber nada do que estão pensando, o que uma chefia está pensando, ou o que alguns chefes estão pensando. Mas que Jesus está falando eu não chamo vocês de servo, chamo de amigo, porque aquilo que eu estou recebendo do meu Pai, estou compartilhando com vocês também. Mas espera aí, Xandão, então Jesus não se revela para as pessoas? Irmão, eu acho que não. Eu acho que Jesus não se revela para muitos, não. Inclusive eu acho até que Deus vai abandonar alguns. As cartas de Apocalipse são um sinal para Apocalipse, olha, para as igrejas dos últimos dias. Mudem de vida, porque se não mudar vai ficar. Romanos capítulo 1, Deus está entregando as pessoas aos desejos pecaminosos dela, aos desejos carnais. Hebreus capítulo 6 diz que homens experimentaram a dádiva de Deus, o poder, a era que há de vir, foram batizados no Espírito, foram usados poderosamente por Deus, e caíram de suas posições. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, que é impossível que eles voltem ao arrependimento, ou seja, estão num lugar muito mais baixo do que o arrependimento ainda. Então eu acredito que Jesus não se revela para todo mundo não, irmão. Agora a certeza e convicção que eu tenho é que Jesus se revela ao desesperado, Jesus se revela aos famintos, aos sedentos, Jesus se revela a pessoas onde tem interesse por Ele, pela sua presença. Jesus é especialista em saciar a fome, irmão, e a sede da gente. Lucas 19:37, quando ele estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam. Gente, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Verso 38, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os discípulos. Eu lhes digo, verso 40, se eles se calarem, as pedras clamarão. Presta bem atenção que eu vou falar e guarda o seu coração, irmão. Aonde há um grito, aonde há um som, aonde há um movimento por causa da presença de Jesus, ali tem uma resposta violenta de Cristo. Todas as vezes que homens de Deus fizeram barulho para Deus, irmão, para atrair a sua presença, chamar a sua atenção, Deus se manifestou poderosamente no meio deles. O que aconteceu aqui, que Jesus estava entrando, o povo começou a cantar, olha lá, Maranata, hora vem, Jesus vindo ali, irmão. De repente os discípulos, fica quieto aí, rapaziada, olha lá o Jesus, os caras estão causando, não é nem para gritar no culto, por que fica gritando com a mão de Jesus? O senhor nem é americano? Por que eles ficam falando com a mão foguinho em Jesus? Fala para eles parar, não tem nada a ver isso aí. Jesus fala para eles parar de gritar, de ficar batendo palma, não tem nada a ver isso aí, Jesus, repreende eles. Jesus disse, se eles parar, até as pedras vão fazer o que eles deviam fazer. Irmão, teve uma irmã que caminhou com a gente da adoração por muito tempo. Um dia ela se rebelou contra a igreja, contra as pessoas que estavam lá, e se rebelou contra Jesus. Um dia teve uma celebração tão forte na Poema, nós começamos a dançar e pular, e a igreja toda. No final ela disse assim, foi uma palhaçada o que vocês fizeram aqui. Querida, a última pessoa que fez isso na Bíblia foi Mical, e à medida que ela repreendeu Davi por estar adorando o Senhor, imediatamente ela ficou estéril. Sabe por que muitos de nós não estão produzindo mais no Espírito de Deus? Porque a gente quer falar de todo mundo. Sabe por que não produzimos mais? Porque nós temos resposta para tudo. Porque nós temos versículos bíblicos para compartilhar. Porque agora nós somos pastores.
porque agora nós somos ministros do Evangelho, agora nós temos agenda, agora nós rodamos a nação. Mical ficou estéril, irmão, justamente por não cuidar da própria vida e começar a cuidar da vida dos outros. Então, em nome de Jesus, cara, não fale da igreja, não fale dos irmãos, para que o Senhor continue frutificando sobre você. Então eles começam a dizer: repreende, Jesus, repreende. Jesus fala: não vou repreender. Irmão, já viu o anjo da guarda de bêbado? Você vai falar com um bêbado na rua, a cara dele está moída, ele está parecendo o Hellboy. A cara está distorcida, está em 7D a cara dele. E ele está vivo pedindo dinheiro para tomar uma cachaça. Cara, eles são tipo Highlander, esses caras, eles não morrem. Eles são seres viventes, alguns deles 24 anciãos. Eles não morrem, mano, eles estão moídos, a cara é moída. E eu fico olhando para a cara dos caras, eu falo: meu, acho que Deus tem uma promessa mesmo. Eles não morrem, eles caem de quina, eles caem com a cara na quina. Sobrevive. Você já viu criança, quando está caindo no chão, a mãe dá um grito, ela volta no ar? Seu filho vai cair, ai, socorro, misericórdia, ele volta no ar, o anjo pega ele com a asa assim, traz ele de volta, já viu? Sabe o que é isso? É um grito de desespero. É um grito, é um clamor de dentro, que sai de dentro. Deus escutou o clamor de Ana, deu Samuel. Deus escutou o grito de Israel, quando Israel estava no lamaçal, e Deus deu graça. O cego de Jericó um dia estava sentadinho, e ali teve a mesma cena. Ele escuta, ouve falar que Jesus estava vindo, então ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ali é a mesma cena, os discípulos chegam para ele e falam: ei, fica quieto, para de falar que a mão diz, não tem nada a ver isso, Deus nem recebe essas coisas, para com esse negócio, cara. E a Bíblia diz que ele começa a gritar mais alto ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente chega a vitória dele, ele diz: mande-o chamá-lo. Então o povo chega lá e fala: agora nós vamos ter que ficar quietos, Jesus gostou dele. Irmão, Pai do Senhor, firmeza aí, o mestre te chama. A Bíblia diz que ele dá um duplo carpado, irmão, já joga a capa para longe assim, ó. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Jesus, eu quero ver, Jesus, eu quero enxergar. Aí você fala: Jesus é besta? Não ficou vendo que ele estava cego? Lógico que viu, irmão, mas a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Tem mais a ver com a resposta que eu e você precisamos dar do que aquilo que ele quer fazer. Qual é a resposta que nós precisamos dar e entregar para o Senhor nessa noite? Aquela capa dava autoridade para aquele homem ficar sentado naquele lugar. Aquela capa, quando as pessoas passavam por ele, falavam: lá, está ali o ceguinho pedindo esmola, ele tem que ficar ali mesmo. Ele tem autoridade para estar ali. Se você vai falar com franelinha na rua e chega um outro cara para ficar no lugar dele, irmão, os caras saem na porrada, porque ele fala assim: esse lugar é meu. Ele não tem ordem na justiça, ele não tem ordem na prefeitura, mas ele tomou por herança aquele pedaço de terra. E ele vigia carro ali, e se você falar que é seu lugar, ele briga com você, arranca seu carro ainda. Então ele tinha legalidade e autoridade para estar naquele lugar. Quando Jesus o chama, ele lança a sua capa, ele está dizendo: eu não estou mais nessa condição, minha vitória chegou. Sabe a capa que lançaram sobre você, que você é um homem depressivo, uma mulher depressiva? Joga lá fora, ela não é sua. Sabe a capa que lançaram que o seu casamento não vai dar certo? Sabe a capa que lançaram na vida da minha família, quando eu fui casar? Seu casamento, Marcelo e Xê, não vai durar 6 meses. Irmão, está indo para 14 anos já. Essa capa não é minha. Sabe a capa que lançaram sobre você, que a maldição que estava na sua família é a mesma que está sobre você? Ela já foi quebrada no sangue poderoso de Jesus. Pode querer colocar nossa boca, no nosso nome na boca do sapo, irmão, não vai rolar, porque o sangue de Jesus tem poder para quebrar a maldição, para restaurar o enfermo, para restaurar o pecador. Sabe essa capa que falaram para você: se é assim, você nunca vai casar porque você é desse jeito? Fica tranquilo, irmão, porque se você tiver unção, sempre tem uma doida que vai querer casar com você. Sempre vai ter. Fica tranquilo. Então aquele cego, ele diz: o quê? Chegou minha vitória, cara. Seja curado. Capa representa autoridade. O dia que Pedro desfaleceu na fé, estava lá de sunga, pacotinho no barco, desanimado. De repente João fala: ei, Pedro, é o mestre. A Bíblia diz imediatamente que ele fica de pé no barco e pega a sua capa de novo, a sua autoridade.
A mesma capa que um homem precisou jogar fora porque não era dele, o outro precisou pegar de volta porque representa a autoridade. Querido, lance essa capa de maldição embora da sua vida e toma a capa de autoridade que Jesus está dando para você. E se você nessa noite é um filho pródigo e está voltando para casa, o Senhor vai colocar nos seus pés uma nova sandália, um anel e uma capa. Sandália porque fala de humildade, anel fala de autoridade também. E todo filho que não tinha um anel, ele era abolido da família, mas agora o Senhor está dizendo: você tem parte comigo. E a capa fala: você tem autoridade de filho. Pode escolher, irmão, ou você entrega a vida para Jesus hoje, ou você volta para Ele. Você não tem opção, diga para o seu irmão: game over. Ai, ai. Está feliz ainda? E eu quero encerrar. Lucas capítulo 10, verso 31. Lucas 10, verso 31. Querido, talvez essa palavra aqui desse verso, desse capítulo de Lucas 10, talvez essa mensagem seja para nós, é o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. É o que nós estamos realmente vivendo poderosamente nesses dias aqui em Curitiba. Um pouco mais de 3 anos já tem sido dessa forma. A Poema, ela tem uma palavra profética que está sobre nós, que Deus usaria muito a vida da igreja para curar outras vidas, para restaurar outras vidas. Então, à medida que você é curado por Deus, você também cura outros. À medida que você é tocado por Deus, você também consegue tocar pessoas. À medida que Deus vai entrando no seu coração, empoderando você, à medida que você transfere esse poder para as pessoas, essa graça. Eu acho que esse verso aqui, esse capítulo, tem tudo a ver por tudo que a gente está vivendo aqui. Quantas pessoas no nosso meio têm sido restauradas poderosamente por Deus? Esses dias um amigo pastor que congrega com nós, ele disse assim: cara, fui fazer umas visitas que você mandou eu ter aí com a galera, eu fui. E ele disse assim para mim: Xandão, eu pude ver nas pessoas o que é realmente uma carta viva de Jesus. Todas elas que eu encontrei, que eu tive tempo, eu li Cristo na vida delas. E esse capítulo representa isso para nós. Lucas 10, 31. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, o pastorzão lá, o líder de cela. Quando viu o homem, passou para o outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Disse Jesus: vá e faça o mesmo. Uma igreja milagrosa, vá e faça o mesmo. Gente, passou o sacerdote, o pastor da igreja. Agora o pastorzão está bonitão, está voando na nação, está famoso. Agora, para ter tempo com ele, o dízimo tem que ser mais alto para você conseguir entrar na fila. Agora, para você ter tempo com o pastor, você precisa buscar os filhos dele na igreja, na escola, tem que fazer tudo para ele. Agora o pastor não tem tempo mais para olhar para ninguém lá do lado de fora. De repente vem o levita: entra na minha casa, entra na minha vida. Olhou o homem caído: faz um milagre em mim, entra na minha casa. Que isso, hein? Entra na minha vida. Deixa eu pregar. Querido, por que o sacerdote e o levita não dá atenção para o homem lá de fora?
Porque todo mundo aqui, irmão, tem a tendência do que acontece lá fora, fora da igreja, não tem a ver com a gente. Tudo que acontece fora da igreja não é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade, irmão. E eu já falei isso, eu vou repetir, porque se os homens de Deus que estão aqui, as mulheres de Deus que estão aqui, forem pessoas santas, nós restauraremos a cidade e a nação. Mas se a gente estiver muito ferido, preocupado com o nosso próprio umbigo, irmão, a gente será uma ameaça para o povo, ao invés de trazer restauração para ela. Aqui a Bíblia fala de azeite e vinho. O azeite, ele era usado para duas coisas. Uma, primeiro, para continuar jogando ali na lamparina, para ela continuar pegando fogo. E o vinho fala de alegria. O vinho fala de você estar muito feliz. O vinho novo fala de você estar muito feliz. Então essas duas coisas a Poema hoje é responsável por carregar. O azeite e o vinho. O azeite para ter cura e fazer as pessoas continuar queimando por Jesus. E o vinho para trazer alegria para elas. Hoje de manhã eu contei um testemunho que eu lembrei na hora e teve tudo a ver. Há 3 anos atrás eu estava em casa com a minha esposa, numa segunda-feira, nosso dia de folga. Eu estava lá com a Malu, de repente toca no meu telefone, estava chovendo. E eu estava fazendo umas mini pizzas lá, cara. De repente ligou uma mulher. A Marcela atendeu, falou: oi, Mariana. A Marcela: Mariana da onde? Ela falou assim: Mariana, você não me conhece. O Xandão tá aí? A Marcela falou: tá. Deixa eu falar com ele. Daí a Marcela passou o telefone, irmão. E eu lá fazendo minhas pizzinha no forno. Dia de descanso. Estava lá: alô? Pelo amor de Deus, pastor, vem aqui na casa do fulano e da fulana. Vai ter um assassinato aqui. Eu falei: não, mas hoje não pode ser. Por que não assassina amanhã? Hoje eu estou de folga. Pastor, sabe o gato de botas, irmão, quando faz aquele olhinho assim? Eu falei: irmã, não dá, eu estou com a minha família aqui. Por favor. Eu falei: mas o que aconteceu? Pastor, estava tendo festinha aqui dos filhos dele. Eles têm 3 filhos, 2 ou 3 filhos, acho que era 3. E eles foram comemorar o aniversário dos filhinhos. E eles estão indo na Poema aí, eu sei que eles estão aí. Eu não vou, mas eles estão aí. Falei: ah, tá. E aí? E aí que estava tudo bem, eles cantaram parabéns. E de repente a mulher aqui, a menina fulana, quis confessar para o marido que ela teve um adultério alguns anos atrás. Falei: ô Mariana, mas não tinha outro dia para fazer isso, minha filha? Hoje? Pastor, você precisa vir aqui. Eu falei: eu não acredito. Falei: calma aí, já falo com você. Desliguei a Marcelinha aí. Falei: eu não vou nada. Não vou nada. Vou fazer minhas pizzinhas aqui. Irmão, quando eu começo a fazer minha pizzinha de novo, olhando para o forno juriado, o Espírito Santo vai. Eu falei: não acredito, cara. Desliguei o forninho, falei para Marcela: vamos? Falou: vai mesmo? Falei: vamos. Irmão, a gente chega lá na casa do casal, uma chuva. Chegamos lá, as 3 crianças, num quarto chorando, desesperado. O marido com a faca na mão, a mulher desesperada. Quando a gente entra, eu falei: o que está acontecendo aqui? A hora que a gente foi perceber, uma criança para um lado, a mulher para o outro com a faca para o outro, a minha filha em cima da mesa comendo chocolate de aniversário. Falei: Maria Luísa, pai, mas foi só um. Falei: foi uns 5 já. Crente é terrível, cara. Estou falando que crente é terrível. Falei: Manu, sai daí, Maria Luísa. A gente veio resolver uma situação. A Mariana, coitada, desfigurada. Foi alguma coisa. Irmão, eu estava tão injuriado, vou confessar meu coração para vocês. Eu estava na carne. Entrei dentro do quarto do Piazão sentado lá. Falei: irmão, firmeza aí. Irmão, tem lugar que você não pode chegar. Ô, Pai do Senhor, você está bem? Não dá, irmão, você tem que chegar tipo Pedro mesmo. E aí? Raça de vibro, e aí? Tipo João Batista, mas tem que chegar. O que está acontecendo? Falei: irmão, e daí, irmão? Está pegando? Eu vou matar. Olha o que ela fez, me adulterou. Vou matar ela, pastor. Falei: então mata. Mata, que eu já estou perdendo meu dia aqui também. Mata logo. Dele: mas é isso mesmo, pastor. Eu falei: então é isso mesmo, então. Vai lá, irmão.
A Mariana do lado quase morrendo de chorar e falou: o que está acontecendo esse negócio? Esse pastor é maluco. E a mulher dele lá que confessou, a Marcela: calma, irmã, calma. A Maria Luísa: só mais um. Falei: o que está acontecendo aqui, meu? Eu vou matar. Eu falei: então mata logo, irmão. Vai, já foi eu perder tempo, minha pizza está lá no forno lá, cara. Vai, mata logo já para não ir embora logo. Irmão, naquele exato momento, acho que os olhos dele se abriram. Aí ele fez: o senhor louco, pastor, é sério mesmo? Eu falei: lógico que é sério. Você não quer matar? Então aproveita. Mata ela. Você vai preso. Os seus filhos vão crescer sem pai, sem uma paternidade. A sua mulher vai estar no caixão, vai acabar com a sua vida, vai destruir a vida da Mariana, vai destruir a minha vida que está aqui. Agora você tem uma segunda opção, irmão. A segunda opção é: eu tenho pão, eu tenho vinho, eu tenho azeite. Se você quiser experimentar disso que eu carrego e trouxe aqui para você, vai haver restauração, cura, vai haver milagre aqui. Porque o primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento, não foi numa conferência. E se eu estou aqui foi porque Jesus me trouxe aqui para que haja milagre nesse casamento. Você vai querer topar a parada? Pastor, eu vou. Falei: então me dá essa faca. E abraça ela, mas não enforca, só abraça. Queridos, a hora que aquele jovem levantou, cara, eu olhei para a cara dela e falei: ô minha filha, tinha que ser hoje mesmo? Eu falei: só para saber, quando que foi isso? Eu estava curioso, quando que foi isso? Ela falou: pastor, foi uns anos atrás, a gente brigou, separou e eu fiquei com o cara. Eu falei: irmã, mas tem dia, hora, local para fazer isso. Mas já que vocês querem restauração, vamos lá. Vamos orar por vocês. Irmão, a hora que aquele jovem levantou, soltou a faca e abraçou, a Mariana quase foi batizada no fogo, começou a chorar alto, dando bafão. Eu comecei a chorar. A Marcela teve que segurar a Malu e as crianças. E aquele choro e a presença de Jesus invadiu aquele lugar. Cara, a misericórdia de Jesus invadiu aquele lugar, cara. Aquele casamento foi restaurado justamente porque eu perdi um dia para ficar com a minha família, para levar pão e vinho para alguém. Querido, a sua disponibilidade pode salvar a vida de uma pessoa, cara. Cara, eu não sei onde estão esse casal hoje, eles congregaram um tempo com a gente, eu não sei o que aconteceu com eles. Mas eu sei que a Mariana congrega com a gente no Poema até hoje. Jesus não foi para restaurar só aquele casal, mas foi para restaurar o coração daquela menina. E ela disse: pastor, eu sou de uma religião aí, e de verdade eu nem sei mais se eu sou mais. Porque aonde eu vou, eu entro e saio, as pessoas não falam comigo, ninguém fala comigo, ninguém se fala. Mas quando eu vi um casal de pastor sair da sua casa numa segunda noite, com a sua filha pequena na chuva, para vir resolver a situação de um casal, cara, eu preciso servir nessa igreja que vocês estão me falando. Querido, se você carrega o pão e vinho, você tem que dar pão e vinho para as pessoas, irmão. Não vale a pena Jesus dar as coisas para a gente, se a gente não está disposto a compartilhar. Não vale a pena Jesus dar unção para a gente, se a gente não está disposto a devolver essa unção para Ele. Não vale a pena Jesus nos prosperar financeiramente, se a gente não está disposto a lançar nossas coroas e dizer: Rei dos reis, Senhor e Senhor, está aqui meu dinheiro de volta. Salmo capítulo 7, fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas com a sua glória, o Senhor tem nos coroado. Em Apocalipse diz que esses anjos, os seres criados, devolvendo ao Criador a honra, a glória e o poder. Será que a gente está disposto nessa noite de devolver o nosso coração para o Senhor? Será que nós estamos dispostos nessa noite a devolver a nossa vida para Jesus? E cantar o Zaqueu e dizer para ele: entra na minha casa, entra na minha vida. João capítulo 2, verso 1, cara. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, olha só, preste bem atenção, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse:
Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus. Cadê o texto? Sumiu. Achei. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Querido, era motivo de escândalo e de vergonha naquela época que se faltasse vinho numa festa. Querido, nós estamos cheios de pregações esses dias, cara. Cheios de canções esses dias, mas falta alegria do Espírito, cara. Falta vinho sobre nós, sobre a igreja, cara. Falta alegria de Espírito. Faltava vinho, faltando vinho naquela época era escândalo, por isso que Maria falou: acabou o vinho. Vai virar chacota, vai virar piada esse casamento. Então Jesus falou: o que eu tenho eu com você, o que nós temos em comum? Maria disse: olha só, façam tudo o que ele disser. Sabe o que eu aprendo aqui? São os pais liberando os filhos como odre novo para fazer uma grande obra novamente. Querido, tem pastores que não conseguem delegar para as pessoas fazerem um trabalho dentro da igreja. Tem líderes que não conseguem delegar coisas para as ovelhas fazerem, porque tem medo delas crescer e tomar o lugar do pastor. Tem pastor que não pode se dar o luxo de sair num culto de domingo com a esposa e não vir no culto para pregar, porque ele saiu com a esposa, porque ele não tem ninguém, ele tem que pregar todo domingo, porque ele não tem ninguém para pregar no lugar dele. Querido, se tem alguém nessa noite aqui, algum líder, pastor nessa noite que é assim, por favor, cara, não casa com a noiva, ela já tem um dono, ela já tem um noivo. Essa semana o Chá sentou comigo e falou: cara, como que você resolve isso? O Chá e a Fábio foi levantado a pastores recentemente. São jovens pastores, com um futuro muito promissor, porque não foi eu que chamei eles, e não foi o Leandro, e não foi a Poema, o próprio Senhor chamou eles. E essa semana o Chá sentou e falou: cara, como que você resolve isso na igreja? Como que você resolve esse BO? Como que você resolve isso aqui? Querido, eu olho para o Chá e eu olho para outros líderes aqui, e de verdade eu enxergo como um odre. E se o odre está disposto, irmão, tem vinho para ser derramado ali dentro. Essa igreja não é minha, cara. Essa é a igreja de Jesus, e o meu papel aqui como um pastor dessa casa é transferir o discipulado, é transferir o poder, é transferir a unção, é transferir tudo que Jesus me deu para os filhos espirituais, para que eles façam uma obra ainda maior do que a minha. Já não, como assim? A ovelha não pode crescer mais que o pastor, mas o bom pastor disse: farão obras maiores do que a minha. O próprio Jesus disse. Por que a gente está retendo as pessoas de crescer, cara? Por que a gente está fazendo as pessoas refém de nós mesmas? Diga para o seu irmão: se não há pais, não há filhos, e se não há filhos, não há futuro. Não desperdiça o tempo, irmão. Não desperdiça tempo, cara. Despeja o que você tem. O profeta disse para a mulher das vasilhas lá, com as botijas vazias, falou: ó, vai virando aí o azeite. Enquanto você tiver botija para colocar, o azeite vai escorrer. Tem irmão, cara, que não compartilha nada do que Deus está dando para nós, que os irmãos têm medo da gente roubar a pregação dele. Porque na Poema é assim mesmo. Deus esparga, nós rouba e prega e nem dá o crédito. Tem irmão que fala: não vou tocar essa música, porque alguém pode escutar, se eu postar, alguém vai pegar, vai ganhar like, views, dinheiro, eu vou ficar pobre. Ei, irmão, em nome de Jesus, para de ser bobo, cara. Vai dando botija para Jesus, e quando você vai dando, Ele vai transferindo mais. Se você dá canção para alguém, Jesus vai dar canção para você. Se você dá dinheiro para alguém, Jesus vai dar dinheiro para você. Se você cuida de alguém, Jesus vai dar capacidade para você cuidar ainda mais. Se você é um homem generoso, Jesus vai dar ainda mais, derramar ainda mais generosidade sobre a sua vida, querido. Então não tenha medo, não tenha medo. E eu encerro aqui 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Portanto, que todos nós considerem como servos de Cristo, encarregados dos seus mistérios. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados? Kevão, você me ajuda aí? Toca um Zaqueu aí, irmão. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Cara, pelo amor de Deus, seja fiel com aquilo que Jesus está depositando na mão de cada um nessa noite, dentro do coração de cada um nessa noite.
Ser um encarregado fiel, querido, é ter zelo com as escrituras. Ser um encarregado fiel é ter zelo com a presença, é ter zelo com o seu ministério, é ter zelo com a igreja, é ter zelo no seu casamento. Ser encarregado desses mistérios é ter zelo com as coisas que Jesus está depositando em nós. A Bíblia diz que Deus ocultou os mistérios dos grandes reis. Sabe por que Ele ocultou desses homens? Para liberar para nós, irmão. Está tudo dentro de nós. A capacidade está dentro de nós, a unção está dentro de nós, a gente só precisa liberar ela. E uma das coisas que nos protege nesses dias, irmão, não é o tanto que você está tendo fama dentro da igreja ou fora dela, não é o tanto que você está sendo relevante dentro da sua empresa, o tanto que você está prosperando na vida, não é o tanto que o seu casamento está ficando bem sucedido. O que nos protege nesses dias, querido, é a missão que foi proposta para nós. E essa missão tem que se manter de pé e fiel dentro do nosso coração, até que custe a nossa própria vida. A missão de João Batista custou a sua cabeça, a missão de Cristo custou a vida dele, a missão de Pedro foi dependurado numa cruz de ponta cabeça, a missão de Paulo foi decapitado. A missão dos discípulos foi morrer por uma causa, que é se tornar um mártir. Morra por um propósito, irmão. Não ande na terra perambulando sobre ela. Jesus pegou você, Jesus limpou você, Jesus abriu seus olhos, Jesus te deu graça, te deu poder, te deu instrução, te deu unção. E Apocalipse diz que Ele nos fez reis e sacerdotes. Reis para governar na terra e sacerdotes para ministrar ao céu. Vamos lá, alguém. Fique de pé comigo. Rabadarabadaiaçu. Reis e sacerdotes, o reinado de Cristo para nós aqui na terra, irmão, e sacerdotes para ministrar ao coração de Deus. Seja fiel à missão que Deus confiou na mão de cada um aqui, e o Senhor nos colocará no muito, nos prosperará, nos guardará, cuidará das nossas vidas, dos nossos filhos, da nossa casa. Talvez você está aqui nessa noite, você é como a Mariana, desesperada para Deus entrar e fazer um milagre. Talvez nessa noite você está clamando do seu íntimo: Deus, eis-me aqui, Pai, fala comigo, me dá uma palavra. Talvez você é o casal que estava lá em quase separação, e a separação pode ser no seu casamento, ou pode ser uma separação entre você e Deus nessa noite. Mas o Senhor está com graça liberada para nós, para uma restituição e restauração de todas as áreas da nossa vida. O Senhor não nos deixará na mão. O que queres que eu te faça é a proposta. O que queres que eu te faça é a proposta. Essa é a nossa noite de bênção, irmão. Que o seu pedido nessa noite, irmão, não tem a ver com você, tem a ver com o propósito que você carrega. Que Deus não responde à necessidade, irmão, Deus responde ao princípio que Ele mesmo estabeleceu. Deus responde ao que Ele mesmo criou. Qual é a sua resposta? A minha nessa noite é: Deus, eu quero enxergar, eu quero ver Jesus. A minha resposta hoje é como a música de Zaqueu, cara: entra na minha casa, entra na minha vida, abala as minhas estruturas, abala o meu ministério, abala, para que sobre só o Senhor. Alguém tem a coragem de fazer uma oração assim, um desespero, um clamor que sai do seu íntimo nessa noite? Que você possa abrir a sua boca nesse momento e orar a Deus, expor a sua miséria de espírito, expor a sua dificuldade, a sua deficiência espiritual, para que o Senhor venha com graça e te cure nessa noite, me cure nessa noite, e cure a nossa igreja nessa noite, em nome de Jesus.